Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre o mínimo, sobre a filosofia. Esse livrinho aqui que é publicado pela editora O Mínimo, que tem essa pegada de livrinhos pequenos assim que resumem algum tema, algum assunto aí com uma diagramação diferentona e tudo mais. E esse livro aqui, pra mim, a impressão que eu tive foi que eu sentei num café para conversar com um professor de filosofia, que nesse caso é o professor Vitor Sades Pinheiro, que escreveu esse livro aqui. Porque ele vai te trazer alguns conceitos básicos, algumas coisas introdutórias, mas ele não vai te fazer um resumão nem nada do tipo. Ele simplesmente vai te introduzir ao assunto, vai te deixar com mais vontade de estudar esse assunto, que eu acho que esse é o principal ponto desse livro e o principal ponto de todos os livros que são editados assim pela O Mínimo. Bom, e ele vai começar justamente se apresentando, falando pra gente que ele dá aula de filosofia, que ele faz pesquisas em filosofia, mas que ele também tem esse intuito de democratizar a filosofia, no sentido de levar para as pessoas, não só deixar nessa caixinha fechada que é a academia, e sim fazer com que as pessoas se interessem, porque afinal foi assim que a filosofia começou, né? Foi assim que se deu o início às escolas filosóficas, justamente aí com Sócrates, Platão, Aristóteles, e especialmente com Sócrates, na verdade, né, que tem toda essa questão de fazer você se perguntar sobre as coisas e chegar às respostas sozinho, especialmente. É por isso que logo nesse começo ele já vai falar pra gente sobre o Sócrates, sobre o fato de ele considerar que a filosofia não deveria ser uma profissão remunerada, né, o que também traz mais essa questão aí de trazer filosofia para as pessoas. E o professor aqui também vai tentar responder essa pergunta para as pessoas do o que é a filosofia, por que estudar filosofia, porque afinal, se a própria filosofia não tem resposta para o que ela é, como que nós vamos estudá-la, como que nós vamos destrinchá-la? E aí ele vai trazer aquela famosa definição, aquele famoso conceito de filosofia que vem da própria etimologia da palavra, philos e sofia, que é o amor à sabedoria, e ele vai colocar esse amor como uma coisa muito central aqui na filosofia, que eu achei bem interessante. Ele tem até outro livro que eu acredito que ele vai destrinchar isso melhor, mas ele traz esse amor à filosofia, esse amor à sabedoria e esse amor à verdade, essencialmente, como o tema central da filosofia. Todos nós temos amor à verdade, todos nós queremos saber de onde as coisas são, de como as coisas são constituídas, de onde elas vieram. Tudo isso são perguntas que se faz na filosofia. Ele também traz aqui um conceito para nós interessante de que toda ciência acaba tendo um lado filosófico, porque toda ciência parte aí de uma questão, de uma pergunta e de uma tentativa de buscar a resposta dessa pergunta. E aí chega numa parte bem interessante que é aqui do começo, que ele vai falar sobre o plano subjetivo e objetivo da filosofia e como perder essas duas dimensões vão acabar em duas coisas perigosas que ele considera aqui, que é o cientificismo, no reducionismo objetivista, e no existencialismo, que é o reducionismo subjetivista. Isso tem a ver até com uma ideia de totalidade, de unidade, que ele considera essencial na busca pela verdade aqui, trazida na filosofia, e que sem essa dualidade necessária, sem essa unidade entre as duas dimensões, não é possível ter a filosofia em sua totalidade. Depois, no próximo capítulo, ele vai destrinchar um pouco os tipos de ciências, as divisões, de certa forma, da filosofia, como a ética, a política, as ciências humanas, as ciências exatas. Tudo isso deriva da filosofia necessariamente, porque, afinal, todas essas ciências buscam respostas a perguntas, buscam verdades. E por isso que elas derivam da filosofia. Ele vai comentar um pouco aqui brevemente sobre ela, sobre a ética, sobre a política que Aristóteles tanto definiu, mas ele vai chegar num ponto muito importante, muito essencial aqui, que é identificar que o grande erro de Aristóteles foi... O grande erro não, mas a falta de percepção que ele não teve na época foi porque não existia nada que justificasse a igualdade entre os humanos. Não existia nada criado, nenhuma tradição naquela época que dissesse que todo mundo era igual. E isso só vai ser trazido de fato por meio da acepção cristã de que todos somos filhos de Deus. E se todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Isso é importante e é trazido por São Tomás de Aquino, que então vai melhor desenvolver essa tese de Aristóteles, mas com uma visão igualitária trazida pela fé cristã. Por isso que ele vai falar aqui que, como bem notou Heidegger, que é um filósofo,
A tradição metafísica ocidental é uma ontoteologia, uma articulação racional, logos, do ser, ontos, divino, theos, que a teologia e filosofia cristãs identificaram como sendo o próprio Deus que se faz carne em Cristo, ou seja, Cristo seria o logos, a parte racional de Deus. Acho isso bem interessante, faz aquele boom na nossa cabeça ler sobre essas coisas, né? E tudo isso me lembrou bastante outro livro que eu também já li, que tem aqui, que é o livro do Ben Shapiro, O Lado Certo da História, Como a Razão e o Propósito Moral Tornaram o Ocidente Grande. E nesse livro ele justamente vai trazer essa filosofia grega e toda a fé cristã, o judaico-cristão, né? A cultura judaico-cristã, e vai juntar as duas coisas e com isso nós temos a base ocidental. Esse livro basicamente é um resumo de tudo isso. Então eu acho que é uma forma interessante de resumir essa questão também. E esse livro também tem uma escrita bem didática, é Ben Shapiro, então eu adoro Ben Shapiro. E aí fica tranquilo também de entender esses conceitos. E aqui também fala muito sobre uma coisa que também é mencionada no mínimo sobre a filosofia, que é o motor imóvel, que é trazida aí por Tomás de Aquino. Até tem uma anotação que faz bastante sentido aqui, num dos capítulos desse livro, que eu lembro que foi um dos primeiros também que eu marquei, porque eu precisava escrever sobre ele, que Tomás de Aquino compreendeu que o raciocínio lógico-científico também ia resultar na descoberta ou suspeita de um motor imóvel, o porquê, a realidade pura. Que tudo isso desemboca nessa questão justamente, né, da racionalidade. Tem aquela frase do Chesterton que eu li em Ortodoxia, que eu não terminei ainda, mas que vem às vezes na minha cabeça sobre a única coisa que o louco não perdeu ainda foi a razão, que a gente precisa de mais do que a razão para ter aí esse sentido, essa capacidade de pensar, essa capacidade de buscar as outras coisas. Por isso que ele fala aqui que os filósofos clássicos são teístas, ou seja, eles acreditam em Deus. Não é o Deus cristão necessariamente, não é o Deus judaico, mas também existe essa crença de que há algo superior, especialmente em Platão, né, tem essa questão de que existe algo superior, um motor imóvel aí que move as coisas. E aí tem uma frase do Pascal que é muito bonita nesse livro aqui, que é mencionada, e eu acho que resume bem o que eu sinto em relação à filosofia e à religião, e o estudo dessas coisas como algo que seja complementar e não excludente. E o último passo da razão é entender que as infinitas coisas a transcendem. É justamente nesse capítulo que ele vai começar a falar sobre a vida intelectual e a fé cristã, e ele considera aí duas coisas importantes, especialmente na vida dele como professor de filosofia. Também sobre o dualismo das coisas tem uma parte interessante que ele vai mencionar a dialética filosófica das várias contraposições entre conceitos que ele lista aqui. E aí ele vai citar Nietzsche, que no século XIX Nietzsche percebeu que toda a filosofia ocidental se baseava nesse tipo de dialética e que o cristianismo a perpetuara na estrutura carne, espírito, terra e céu. Para tentar superá-lo, ele propôs uma ética para além do bem e do mal, que é o nome do livro dele, inclusive, né? E uma negação da função intelectual e moral tradicionalmente atribuída à alma em relação ao corpo. Admirador dos sofistas, Nietzsche inaugura uma robusta antifilosofia no nosso tempo, criticando veementemente o projeto filosófico como um todo, ao mesmo tempo que se envolve profundamente nas questões filosóficas mais importantes, sobre a verdade, a bondade e a beleza também. Tem aí esse ponto interessante sobre Nietzsche, que é tão importante, especialmente quando a gente começa a estudar a Rússia, os nihilistas, tudo isso também a gente acaba desembocando em Nietzsche de uma forma ou outra. Nesse último capítulo que eu mostrei ali, o comecinho, com a frase do Pascal, ele vai citar muitas e muitas vezes esse livro aqui do Sertilanges, que é A Vida Intelectual. Esse livro aqui é editado pela Quirion e tem um prefácio do professor Olavo de Carvalho. Esse livro a gente pretende ler no Ethos também. Acho que a gente vai até fazer uma dobradinha dele com o Imbecil Coletivo. Mas esse é um livro sobre essa questão da vocação, sobre essa questão da vida intelectual e de como um cristão deve buscar estudar, deve buscar a ciência, a filosofia, a verdade, como uma forma também de edificar a sua vida cristã. É uma coisa que não exclui a outra, isso eu acho muito interessante. Também vem muito de Tomás de Aquino, né? Mas o próprio professor Vítor Salles Pinheiro vai mencionar esse livro, A Vida Intelectual, como um livro filosófico aí do nosso tempo, embora seja um livro antigo, aí a gente tem
esse livro aqui disponível para estudar mais sobre essa questão e como nós podemos nos aprofundar em relação a isso também. Bom, isso não quero falar muito mais porque afinal é um livro bem curtinho, mas não é um livro que vai ser reducionista. Você consegue parar e pesquisar e pensar muito durante essa leitura, o que é muito interessante. Então eu acho que foi um sucesso do professor Victor Salles, porque ele conseguiu condensar o mínimo sobre a filosofia nesse livrinho aqui, mas deixando a gente com vontade de pesquisar e de continuar estudando, que é o mais importante. E ainda que eu consiga resumir rapidamente aí algumas ideias trazidas aqui, tem muito mais coisas que você pode parar para estudar, parar para entender melhor em relação a essa leitura. Por isso que é uma leitura que eu recomendo bastante para quem tem interesse nesse tema e não tem tanto conhecimento, que é mesmo criar aí uma base, criar alguns estudos paralelos que vão surgir a partir desse livrinho aqui. E eu acho que a vida intelectual também vai ser uma boa pedida nesse mesmo sentido, assim, de fazer uma base filosófica e começar a trilhar essa vida intelectual. É isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham interesse também em ler esse livrinho aqui. Ao mínimo tem vários outros livros nessa mesma pegada, com outros temas que possam interessá-los também. Se você gostou do vídeo, deixa aí sua curtida, seu comentário. Inscreva-se no canal, porque isso me ajuda bastante. E até a próxima!